saber o que acontece em Guarulhos? Pode procurar lá, www.guarulhosweb.com.br, e já na primeira página você vai ver essas entrevistas que são feitas aqui no Tribuna Livre. Dá uma olhada aí, ó, www.guarulhosweb.com.br, o site mais acessado, o portal mais acessado aqui da cidade de Guarulhos. Também queremos agradecer a parceria que nós temos com a MXT Shop. Você, diretamente da sua casa, pode comprar produtos para toda a sua família diretamente no site. Olha que facilidade, mxtshop.com.br, ou então você vai na loja física, tá aí ó, o site, ou então você vai na loja física, Rua Luiz Gama 241. Também queremos agradecer a parceria com os nossos amigos da ACE Guarulhos, pois a ACE Guarulhos te representa e tem uma gama de produtos, soluções em telefonia, certificado digital, registro de marca, clube de desconto, entre outros. Está aí o site da ACE Guarulhos, nosso amigo William Parec, está de licença, mas pode procurar lá o Wilson Caldas, que ele está lá trabalhando. Bom, hoje nós temos o grande prazer de receber o candidato a prefeito pelo PSDB, Carlos Roberto. Boa noite, Carlos. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, Pedro Notaro. Boa noite, Ernesto Zanon. E obrigado pelo convite aqui para estar mais uma vez no Tribuna Livre. Carlos Roberto, que já participou aí de 2 segundos turnos. Foi 2 segundos turnos aí. Então, é uma figura importantíssima para você conhecer as ideias dele. Quase 3, né? Quase 3. Boa noite, Pedro Notaro, meu Boa amigo noite. do radar há muitos anos aí. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, Carlos Roberto, Ernesto Zanon. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. E do lado dele, o nosso parceiro da Guarulhos Web, Ernesto Zanon. Boa noite, Roberto. Boa noite, Carlos Roberto e Pedro. Mais um dia aqui acompanhando essas sabatinas com os prefeituráveis. Vamos fazer o seguinte, Bianca, vamos para um rápido intervalo, coisa rapidíssima aqui, e já voltamos aqui para conhecer um pouquinho, para quem não conhece a história do Carlos Roberto, a gente vai dar esse espaço para ele falar para você quem é ele, o que ele já fez na vida, rapidinho. O pessoal da prefeitura, no nosso governo, não vai ter um paletó da cadeira do lado que é membro do partido, que é um cabide de emprego. Não, porque isso é a maior desmotivação do funcionário público. A cidade de Guarulhos se encontra muito abandonada. Precisa ter uma revisão completa em todas as áreas, todos os segmentos. Não podemos ter capitanias hereditárias dentro do nosso município. Temos que romper com todos aqueles cargos fantasmas que existem aqui, contratos absurdos. O ano que vem, na vitória do projeto, é o primeiro passo, aquilo que é o dever de casa, né? É fechar as torneiras. Na cidade de Guarulhos, quando muitos bairros não tinham luz elétrica, nós lutávamos para ter luz para todos aqui, luz elétrica nos bairros. O projeto do Partido Socialismo e Liberdade é um projeto, inclusive, que está aberto a sugestões, é um projeto que está aberto a contribuições. Guarulhos está de joelho com essa administração que vem fazendo o guarulhense sofrer há 16 anos. Se prefeito for, começar administrando a prefeitura, valorizando o funcionário. O povo quer que os seus governantes e as pessoas que se apresentam para governar deem as mãos e resolvam os problemas da cidade. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá.
ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Agora sim, voltando aqui à Tribuna Livre, bancada completa. Devido ao trânsito, chegou um pouquinho atrasado. Sebastião Alemão, ele que é diretor da Folha do Ponto. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, Pedro Notário. Boa noite, Ernesto Zanoni. Boa noite, Carlos Roberto. Eu vou pedir para a Bianca pegar aí a Folha do Ponto. Tá aí, ó, Folha do Ponto, blogspot.com.br. Nesse blog aí você consegue pegar todas as edições. Bom, quero agradecer já ao pessoal que está nos acompanhando, o Potiguar Block, o Edu Eguchi, o Benessa Coman, a Dete Almeida. E vou pedir para vocês compartilharem esse live aqui. Carlos Roberto, nesse momento, para quem não conhece, né, é difícil alguém não conhecer você, sua história, mas conte um pouquinho da sua história para os nossos telespectadores. Quem é Carlos Roberto? Olha, Carlos Roberto, eu posso dizer que é um guerreiro, né? Porque filho de uma família humilde, tive a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, até porque eu admiro meu pai, os meus pais até hoje, que me proporcionaram isso. E daí eu fui, com o espírito empreendedor, fazendo uma empresinha que eu chamo de 2x2, 2 metros de frente por 2 metros de fundo. E com isso nós galgamos, então, mais alguns degraus, que foi ser o industrial, depois ser o empresário brasileiro, e mais que isso, ser um empresário multinacional. Com um detalhe, empresário multinacional brasileiro, ao qual eu me orgulho muito dessa ação que nós estamos representando, a nossa bandeira, o nosso país fora das nossas fronteiras. E lógico, como político, sempre me doei para a sociedade, porque eu entendo, se todos nós fazermos um pouco, a sociedade vai ser melhor para todos. Então eu fui candidato a vereador em 88, venci as eleições, então fiz o meu primeiro mandato, e eu sempre digo que o segundo mandato ele sempre é mais difícil, porque o segundo mandato você tem que apresentar uma ficha de serviço, você tem que mostrar o seu comportamento como político. E graças a Deus, naquela oportunidade, que foi em 92, Guarulhos reconheceu que eu deveria ser vereador de novo. E mais do que isso, eu tive a oportunidade de, eleito, ser o primeiro secretário de turismo da nossa cidade. Isso me honra muito, porque foi a primeira vez que eu tive uma experiência no executivo. Realizamos grandes trabalhos, trabalhamos direto com funcionários públicos, a qual eu agradeço sempre quando eu tenho a oportunidade, porque eu sempre fiz uma parceria ótima, nós sempre produzimos muito. E depois, lógico, continuei a minha vida como vereador e fui candidato a prefeito a primeira vez em 1996. Eu digo essa data porque nós estamos fazendo esse ano de 2016 exatamente 20 anos da primeira vez que nós fomos candidatos aqui nessa cidade. E importante, ficamos naquela época em terceiro lugar. E continuamos a nossa vida de trabalho, continuamos a nossa vida política e, lógico, sempre aceitando os desafios que a própria vida nos impunha. Em 2008 eu saí candidato a prefeito de novo e disputei o segundo turno. Nós tivemos a possibilidade de atravessar um primeiro turno com vários candidatos e depois, no segundo turno, disputarmos uma eleição difícil. Mas, olha, eu digo que nós não ganhamos as eleições, mas ganhamos muita experiência. E lá nós já víamos que tinha uma coisa meio estranha, porque a disputa não foi exatamente naquilo que a gente queria para a cidade. Bom, mas fomos candidato a prefeito de novo em 2012. Eu nem vou falar candidato a deputado federal, porque não é a questão. A questão hoje é a candidatura a prefeito. E hoje eu estou aqui de novo, candidato a prefeito, de novo pelo PSTB. Desde 1992 eu estou no PSTB e isso me orgulha muito. Porque não que eu seja um cidadão extremamente partidário, eu gosto dos conceitos e sou PSDBista e defendo essa bandeira porque é uma bandeira para ajudar as pessoas. A social-democracia é uma coisa que todos têm oportunidade. Não é sectarismo, não é só uma parte da sociedade ou só um segmento da sociedade. Não, toda a sociedade
tem lá a sua oportunidade de ser um ser humano digno e decente. E eu vi, neste ano de 2016, que nós tínhamos que nos preparar e estudar mais exatamente aquilo que aconteceu em 2008 e 2012, quando nós perdemos as eleições de 2012. E eu vim para 2016 extremamente motivado, mas extremamente motivado. Por que essa motivação? Porque 2008 e 2012 eu não perdi para o senhor Almeida, não. Eu perdi para essa associação criminosa que se instalou em Guarulhos. Nós disputamos, não com o senhor Almeida, disputamos com o seu Lula, que veio aqui no nosso município e veio ofender a minha honra, a minha moral, como eles sempre fizeram. Então me motiva hoje por quê? Porque eu acho que tem uma eleição meio aberta, porque nós sabemos o enraizamento que o PT fez na nossa cidade. Não só dos seus partidários, mas também com o cabresto eleitoral que eles implementaram na nossa cidade. Portanto, Roberto Samuel, a pergunta que você me fez, eu quero concluir aqui, que eu estou aqui hoje como candidatíssimo a prefeito, para nós não sermos o futuro prefeito, o futuro vão ser os outros. Nós vamos ser o próximo prefeito dessa cidade. Só quero agradecer a presença aqui do vice, nosso amigo José Winter, e agradecer o pessoal que já está nos acompanhando, o Benê Sacomão, o Ivandro Moreira, Renan Marcelo, Fábio Valentim e o pessoal compartilhando o nosso live. Obrigado. Pedro Notário. Carlos Roberto, eu acompanhei aquela eleição em 1996, eu falei quase 2 segundos turnos exatamente por causa disso. O que você reparou hoje, 20 anos depois? Qual é a diferença da Guarulhos de 1996 para 2016? Olha, a diferença é que é uma Guarulhos menor, lógico, e hoje é uma Guarulhos muito maior. Porém, a grande diferença que existiu no meu modo de ver é que naquela época se falava mais de política, era muito mais pessoal. Depois é que esse partido se instalou na nossa cidade, esses 16 anos, houve uma castração política na cidade, como castraram todos os valores intelectuais. Então a diferença é que nós tínhamos uma Guarulhos que estávamos refazendo a Guarulhos que veio do seu De Carlos. Aí nós estávamos fazendo as propostas para fazer uma Guarulhos para a modernidade. E lamentavelmente a história não nos premiou e nós chegamos agora a esse caos que a gente está atolado por conta da incompetência da administração que teve em Guarulhos nesses 16 anos. Nosso amigo Ernesto Zanon. Bom, Carlos Roberto, a última vez que você disputou uma eleição foi em 2012, né? Você ficou um bom tempo fora de 98 a 2008, também ficou fora de eleições. E nesse tempo todo, muita gente fala, agora você voltou para uma campanha, que você só aparece nas ruas na véspera de eleição, que você não vive a cidade, que você seria um oportunista de disputar só na época da eleição, mostrar que estaria ausente da cidade. Como você enxerga isso? Você está fora da cidade com as suas empresas do exterior, fora daqui? Por que você não vive a política local? Não. O conceito de quem faz ou quem não faz é bastante relativo. Na realidade, a gente vê que quem andou pela cidade era quem não tinha o que fazer, que recebia salários da prefeitura altíssimos e, na realidade, recebia para estar aí até vagando pelo município. Eu moro em Guarulhos, eu vivo Guarulhos, eu recebo todos os reflexos dessa administração incompetente que instalou em Guarulhos. Mais do que isso, eu tenho uma fábrica que tem pelo menos 600 famílias de Guarulhos instaladas lá. Então, eu penso que, do contrário do que as pessoas falam, que falam até para ser maldosos, eu tenho muito mais contato com Guarulhos, eu vivo muito mais Guarulhos do que esses, talvez, que me critiquem. Bom, agradecer a presença do Sebastião Alemão. Ele deu uma corrida para chegar aqui a tempo. E a Alemão tem uma história grande na política, inclusive a primeira vez que ele se tornou vereador foi numa chapa encabeçada por Carlos Roberto, é isso, Alemão? Eu conheço muito bem o Carlos Roberto, conheço sua vida política, tivemos um tempo militando juntos. E, Carlos Roberto, eu conheço o seu trabalho, você veio de baixo e chegou a ser um empresário bem-sucedido. E eu quero saber o seguinte, seu ritmo de trabalho, hoje você está aqui, amanhã está no exterior. Como é que você, Carlos Roberto, vai empregar o seu ritmo, que é um ritmo acelerado, no serviço público? Olha, esse é o desafio que estabelece. O meu ritmo já é acelerado. Eu acordo cedo e durmo tarde.
Isso já é meu ritmo de vida. Eu tenho 60 anos hoje e não estou pensando, não penso jamais em me aposentar. Pelo contrário, eu me sinto um homem extremamente preparado para ser o prefeito dessa cidade. E usar a minha experiência. A minha experiência vai além do serviço público, porque essa experiência globalizada de ter uma fábrica na Europa, uma fábrica nos Estados Unidos, 3 fábricas no Brasil, isso me deu substância na minha vida para que eu possa transferir para Guarulhos não a prática política, não ser político, porque eu não me considero político. Alemão, eu me considero um administrador, um gestor. Portanto, Alemão, nós não temos aí um desafio. Nós temos, sim, toda a força de trabalho para melhorar as condições da nossa cidade, da nossa população. Quero agradecer o pessoal que está compartilhando aqui, muita gente. Só vou registrar aqui a Vanessa Campos, o William Panek mandando um abraço para todos nós aqui, Fernanda Barbosa, o Paulo Manso, nosso amigo, o nosso espectador de toda noite, Edson Frank, o Fábio Valentim, a Regilene Souza, o Dário Campos, Jefferson Lopes, Renê Oliveira, a Vanessa, o Fábio Valentim, o Benê e o nosso amigo Renan Marcelo. Pedro Notário. Carlos Roberto, você foi vereador com o saudoso prefeito Tomeu e vereador com o prefeito Papoto. Dessa experiência de ser vereador, que tipo de relacionamento você quer ter com a Câmara Municipal? Pedro, bem lembrado. Preciso falar que eu fui candidato a vereador porque nós participávamos daquele momento de aceita Pascoal, porque o nosso município estava no caos. E a gente tinha certeza que o empresário assumindo a prefeitura, que a cidade ia tomar um outro ritmo. E, de fato, foi o que aconteceu. E aconteceu também o convite para eu estar na Câmara. Eu aceitei o desafio dele e fui ser vereador. Essa experiência é uma universidade. O parlamento é uma universidade para poucos. E estar 8 anos dentro do parlamento, isso cria realmente um conhecimento dos segmentos da sociedade muito importante. E como prefeito, eu sei conversar com a Câmara Municipal, eu sei conversar com os vereadores. E eu sempre aconselho, aquele que quer ser prefeito de uma cidade, ele tem que passar primeiro pela Câmara Municipal, para conhecer de fato todo o segmento da sociedade do nosso município, da nossa cidade. Quero pedir para o pessoal que está compartilhando aqui, compartilhar cada vez mais, porque a nossa mensagem está indo cada vez mais longe, a gente consegue levar a mensagem do Carlos Roberto e dos nossos entrevistadores para mais longe. Obrigado ao professor Tadeu, ao Beto Cabeção, e o Márcio está dizendo que trabalhou com o Carlos Roberto e está mandando um abraço para todos nós. Ernesto Zanon, do Guarulhos Web. Aproveitando esse gancho da pergunta do Pedro em relação com a Câmara Municipal, hoje foi um dia que eu recebi muitos telefonemas, foi um dia agitado politicamente por uma nota que eu publiquei na minha coluna, a partir de uma lista do Almeida, que eu tive acesso, que você teve acesso e me mostrou essa lista. Eu apresentei, e nessa lista apresenta nomes de várias pessoas, seus padrinhos, que são indicados na prefeitura, são 1.915 cargos comissionados, muitos vereadores, quase todos os vereadores estão ali como padrinhos políticos. Percebe-se que é uma espécie de mensalão, né? Que é como o Lula defendeu ontem na entrevista, que essa relação executivo-legislativo precisa desse tipo de amarração política e tudo mais. E eu vejo que aqui em Guarulhos também tem, por aquela lista, mostrar como que os vereadores são agraciados com cargos, né? Então, falam que não, isso faz parte do jogo político. É assim a relação? O que você tem a dizer sobre essa lista e essa relação legislativo-executivo? Olha, eu vejo uma das coisas mais primárias na relação político, executivo-legislativo. Por que primário? Porque simplesmente o partido que está, o PT que se instalou na nossa cidade, ele usa como cabresto político. Porque ele pensa que o vereador tem 2, 3, 4, 5, tem até quase que 100 cargos, então está ali cabrestado, porque sabe, se o vereador não votar, ele vai cortar os cargos. E se cortar os cargos, o vereador vai ter que justificar e não vai ter o dinheiro. Até digo mais, que esses cargos eles se transformam em dinheiro, né? Esses cargos se transformam em possibilidade até para que ele possa fazer as eleições. É óbvio que eu não compactuo, eu não aprovo, eu não vou seguir esse modelo jamais. Eu tenho dito que, assumindo a prefeitura, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou fazer um levantamento
da Prefeitura exatamente como ela é. Isso vai determinar um projeto de recuperação. E se a Câmara está conosco e está com a população de Guarulhos, nós vamos juntos no projeto. Tem que ir junto no projeto. Jamais usar cabresto político. O cabresto político ele é usado no Nordeste. Agora, o pior são as pessoas que se dispõem a botar esse cabresto político no cangote. Você vê que a Câmara Municipal pouco tem produzido. Aí eu descobri, nessa lista de Almeida, que eu chamo, né? Não é a lista do Almeida, é a lista de Almeida, que significa 7 milhões de reais por mês, que significa ao longo de um ano de verbas diretas, significa 100 milhões de reais. É um absurdo usar um dinheiro da população para fazer cabresto político. Isso é um balcão de negócio detestável, isso é um balcão de negócio que tem levado o nosso município para essa bancarrota que nós temos. Falta dinheiro na educação? Falta porque o dinheiro é desviado. Falta dinheiro na saúde? Falta porque o dinheiro é desviado. Isso é o maior crime que alguém pode cometer. Por isso que eu falo, o modelo que se implantou em Guarulhos, nós temos que acabar com ele. Porque esse modelo não serve para ninguém, nem para a sociedade, nem para a Câmara Municipal, nem para a Prefeitura. Sebastião Alemão. Carlos Roberto, quem for em Guararema hoje vai ver a empresa Panko, de produtos alimentícios. Ontem eu conversei com um antigo diretor da SDU, ele me disse que essa empresa era para ter ficado em Guarulhos, que o proprietário procurou a STU, procurou o prefeito para falar umas 2, 3 vezes, não foi recebido e acabou indo embora de Guarulhos com 800 empregos. Você, como empresário, como você vai fazer para atrair esses seus colegas empresários para Guarulhos e acabar com o desemprego da cidade? Não acabar, mas amenizar. Obrigado, Alemão. Isso me dá a oportunidade para falar que Guarulhos não precisa de político. Não precisa de político com um bom discurso, com uma boa lábia. Guarulhos precisa de um administrador. Guarulhos precisa de quem sabe criar o emprego, de quem sabe o que é uma micro, média e grande empresa. Guarulhos precisa de uma grande força que possa criar oportunidades dentro do nosso município. E oportunidades se cria como? Trazendo para a nossa cidade investimentos. Investimentos se traz como? Uma cidade que tem segurança, uma cidade que tem saúde, que tem um transporte coletivo decente, que tem as ruas asfaltadas, que não tenha buraco. Nós precisamos fazer na nossa cidade uma cidade que tem um clima de negócios. E no clima de negócios, não só uma empresa como a Panko, Alemão, mas tantas outras empresas, micro, pequena, média, seja ela de serviços, seja ela de transformação, seja ela de acabamento, seja ela de prestação de serviço, tudo isso faz o todo do município. E eu digo sempre, se você não é um prefeito, que você representa a sua população, representa os interesses da sua população, não tem a noção do que você tem de representatividade, realmente você não tem a noção do que é fazer de um município com tantas oportunidades como Guarulhos, uma terra de oportunidades. Agradecer ao Fernando Lima e, Bianca, coloca essa foto aí, ao nosso amigo Marinho da Rádio Reencontro, que achou uma foto histórica. Ali é Carlos Roberto e Sebastião Alemão. Ô Marinho, que ano que é isso, hein? Deve ser muito tempo, não? Muito. 96, talvez. Acho que 96, talvez. Agradecer ao Marinho que mandou essa foto para nós. Pedro Notar. Carlos Roberto, qual a sua imagem sobre o funcionalismo público e qual a sua proposta para a categoria? Olha, Pedro, eu estive agora há pouco, né, num debate meio entrevista, debate meio discussão, com o STAP, que é o Sindicato dos Funcionários Públicos, né? E o que acontece no funcionalismo é realmente a falta de motivação. O funcionário ele está desmotivado, ele não tem nada que possa mostrar para ele que as coisas podem ser melhor, podem ir para frente. Por que isso? Porque ele tem a companheirada toda do PT do lado, e ele sabe que a companheirada só está no nosso município para pegar o salário, para pegar o dinheiro. O dinheiro a custo zero, o dinheiro que não custa combustível, não custa almoço, não custa nada. Por quê? Porque esse dinheiro vai direto para o bolso daqueles que faz parte da companheirada.
E eu disse para os funcionários públicos, eu quero parceria, eu sou empresário e tenha consciência que só com parceria é que a gente vai para frente, só com parceria a gente constrói. E eu quero essa parceria com o funcionário público. Eu sou filho de funcionário público, portanto, eu sei exatamente qual é a relação que nós temos que ter. É valorizar aquilo que é mais valioso na nossa cidade, que é o servidor público. Isso eu não falo com demagogia, não, eu falo com conhecimento de causa. E pode considerar, Pedro, que nós vamos ter uma parceria. Até eu devo lembrar que quando eu fui secretário de Turismo, eu tive a oportunidade de trabalhar com os funcionários públicos. Eu lembrei hoje, inclusive, da grande marcenaria que nós tínhamos na prefeitura, que construiu as escrivaninhas da Secretaria de Turismo. Eu adorei aquele trabalho da prefeitura e tem muita competência, muita capacidade dentro da prefeitura, tem um capital intelectual enorme dentro da prefeitura. E eu tenho dito que nós vamos administrar juntos, com esse capital intelectual e com o conhecimento que eles têm em todos os setores, seja educação, saúde, trânsito, transporte, infraestrutura, saneamento básico. Tudo isso, quem entende, quem sabe como resolver, é o funcionário público que está no dia a dia do sofrimento dessa população. Então vamos juntos, nós juntos vamos melhorar a qualidade de vida da nossa população. Marinho, da Rádio Reencontro, afirma realmente que é de 1996 essa foto. Chutei bem. Chutou bem. Bianca, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com Carlos Roberto, candidato a prefeito pelo PSDB. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Já vi esse filme. Programa Tribuna Livre, direto dos estúdios da TV Guarulhos. Hoje temos o prazer de receber Carlos Roberto, ele que é candidato a prefeito pelo PSDB. E temos uma bancada aqui de peso. Temos Pedro Notário, do Radar de Notícias, nós temos Ernesto Zanon, do Guarulhos Web, e o Sebastião Alemão, da Folha do Ponto. A palavra estava com o Ernesto Zanon. Isso mesmo. Bom, eu quero retomar minha última pergunta, não fiquei satisfeito com a resposta. A gente estava falando da lista, lista do Almeida, e que essa lista traz vários nomes lá, e isso cria um modelo de administração em Guarulhos, cria uma forma. Tanto é que nos 16 anos aí de PT, a gente não teve o Legislativo não teve nenhuma ação em relação ao Executivo, não houve investigação. Os vereadores nesses anos todos ficaram desculpa o termo, mas ficaram de 4 perante a Prefeitura. Como romper esse modelo? Há esse costume, né? Criou-se uma forma de governar tendo a Câmara atrelada. Essa lista mostra bem isso, de como que se faz, como que se dá essa relação. Cada vereador tem sua cota, está muito claro quantos cada um tem e tudo mais, e se obtém uma maioria. Como romper isso de uma hora para outra? Você não teme chegar, ser prefeito e não conseguir fazer nada sem esse apoio dos vereadores? Não, Zanon, se me permite, né, o ciclo político ele é maravilhoso, porque esse modelo ele se encerra dia 31 de dezembro de 2016. Não só o modelo da relação com a Câmara, o modelo da relação da administração que está aí com Guarulhos. Porque, de qualquer forma, a Câmara é a representação da população. Então, eu penso que, em termos de modelo, eu não tenho absolutamente nenhum problema que o modelo se encerra com o modelo da administração que está aí. Eu já falei e vou repetir, eu não vou administrar, não tenho competência para fazer essas coisas, administrar com cabresto. Eu fui vereador durante 8 anos da nossa cidade e, olha, nós éramos muito felizes porque nós trabalhávamos por Guarulhos, nós produzíamos por Guarulhos. Então, Zanon, eu tenho a clareza de que esse modelo ele já está próximo a falir, a ser falecido, a ser enterrado.
Lamentavelmente, Zanon, eu vejo outras coisas, porque a maioria desses vereadores estão em outras campanhas. Isso significa uma covardia. Por quê? Porque estão usando dinheiro público para fazer campanha. Estão me roubando, porque eu pago imposto nessa cidade. Estão roubando a todos vocês. Estão usando esse dinheiro para lá, para ir buscar o voto. Para ir buscar o voto tem que comprar gasolina, tem que comprar os cabos eleitorais, tem que ter dinheiro. E esse dinheiro, Zanon, sabe de onde vem? Dessa relação com a prefeitura. Não é para outra coisa. Ele quer todo vereador quer se manter na cadeira dele, quer se manter como político na cidade. Então ele procura essas formas de se manter e às vezes até de se locubrar, sim. Entendeu? Não vou dizer que não. Agora, que vergonha, viu? Que modelo. Eu sou um homem de muita sorte, vocês sabem disso, eu acredito no positivismo. E essa lista veio parar na minha mão. E eu olhei, não acreditei, eu falei, meu Deus do céu, é contra isso, esses que são os meus adversários, esses que eu estou vendo aqui, usando o dinheiro da população, eu falei, não é justo, né? Não é justo. Portanto, por tudo isso, nós queremos passar a limpo a nossa história. Nós temos que virar a página da nossa história. O modelo que tem que ser implantado é um modelo que tenha responsabilidade para com a população, para aqueles que estão no nosso município e que clamam por uma vida melhor, Zanon. Dá licença, só vou completar uma coisa. Collor disse que caiu porque não tinha maioria no Congresso. A Dilma disse que caiu quando ela perdeu essa maioria no Congresso. Mas não ter como ter a Câmara de Vereadores sem esse jogo? Eu penso, Zanon, que isso foi efeito, não foi causa. O Collor caiu porque foi descoberto o quanto ele tinha movimentado de dinheiro e quanto o seu time movimentou de dinheiro. Na realidade, o Collor caiu porque ele roubou a nação brasileira. Isso ficou bem claro. Descobriram por uma elba, um carrinho lá, um pé de boi, uma elbazinha, e da elba não era a ponta do iceberg. Era um pontinho só. Agora, quando descobriram, vocês lembram do Paulo César? O irmão do Collor mesmo veio a público e disse as falcatruas que o Collor fazia. Disse qual era o modelo que o Collor estava implantando no Brasil. Não foi porque ele não tinha apoio no Congresso. É a mesma coisa com a Dilma Rousseff. Se descobriu o quê? Que o PT assaltou o Brasil. O PT fez o maior mal que o Brasil poderia ter acontecido, não só politicamente, na sua administração. Hoje está todo mundo vendo, os deputados, o Congresso, que são os deputados e são os senadores, impeachmentaram a Dilma. É lógico que não foi só pelaquela senhora, foi o que ela representa. Nós sabemos muito bem que em 2014 ela fez uma eleição que enganou toda a população, foi estelionato eleitoral. Quando nós entramos em 2005, começou a Lava Jato, eu acho que nós poderíamos falar aqui bem claramente, né? Nós temos que acabar com a Lava Jato, então, né? Porque veja, foi a Lava Jato que tirou a Dilma, foi a Lava Jato que vai levar o Lula preso, foi a Lava Jato que prendeu Zé Dirceu, que prendeu os empreiteiros, que prendeu essa bandidada toda. Não foi o apoio do Senado ou do Congresso Nacional. O Sassá do Trânsito nos acompanhando, a Val Calisto, Aldri Pacaterro. Aldri, desculpe, não falei seu nome ontem, hein? O Queiroz também nos acompanhando, o Décio Pompeu, obrigado pela audiência. O Humberto Mancini também nos acompanhando, o Sérgio Luiz da Silva. Carlos, você descarta, então, apoios do segundo turno? Quer dizer, digamos, você está no segundo turno e digamos que todo mundo que não está com o PT queira te apoiar. Olha, o PT está sozinho. Digamos que quem queira me apoiar está apoiando o meu projeto, está apoiando o projeto do PSDB. Portanto, tem que abrir mão de tudo aquilo que ele participou no passado. Eu não vou condenar um homem pelo resto da tua vida. Até a justiça tem a dosimetria para calcular qual que é o tempo que o ser humano tem que pagar a sua pena. Quem tiver vontade, quem tiver determinação, quem quiser se redimir daquilo que fez, vem para um projeto que é um projeto honesto, que é um projeto sincero. Mais do que isso, é um projeto que vai administrar a nossa cidade para todos nós. Não só meia dúzia, não só a companheirada.
mas todo o nosso município usufruir desse trabalho que nós vamos fazer. Sebastião Alemão, da Folha do Ponto. Eu vou dar uma esquentadinha na lista. Vou continuar com o Zanon aqui na lista. Você é um cara de sorte, Carlos Roberto. Você recebeu a lista antes da sua possível posse. Então, você já vai estar, quando o vereador te procurar, como desses que estão aí, basicamente 50%, 60% se reelege, eles vão procurar você, e você já está lista da posse, o que eles querem. Você, quando eles te procurarem, e você precisa do apoio na Câmara, você atende a lista, riscam os nomes da lista ou joga a lista fora? Olha, a lista, como você mesmo disse, Alemão, é maravilhoso, porque eu não vou precisar nem fazer uma auditoria para ter a primeira ação como prefeito. Que eu tenho dito na minha campanha que a primeira ação que eu vou fazer vai ser a canetada para tirar esses 100 milhões de reais que roubam a Prefeitura de Guarulhos. Não é 100, né? Que tem os encargos, o direto, né? É o encargos, direto. Né? Eu falo 100, que é o direto. Eu acho que se a gente tem a conta, é 100 multiplicado por 2, na verdade, e eu entendo bem disso, porque eu sou empregador também, só que são diferentes situações, porém, seja quanto for, seja R$1, o dinheiro roubado é um dinheiro maldito, não é um dinheiro que você agrega na sua vida. E eu vou ter essa felicidade de falar claramente para a população de Guarulhos, que é para quem eu devo satisfação. E vou convidar os vereadores para participar de um projeto para recuperar nossa cidade. Alemão, você sabe como é que é a relação. Quem quer vir conosco, que venha. Quem não quiser, fique na oposição. Não tem problema. Quero pedir para o pessoal continuar compartilhando o nosso live aqui, viu? Muita gente, audiência muito legal hoje. Pedro Notário, do Radar de Notícias. Carlos Roberto, em 1996, acho que o grande diferencial foi o SBT, a propaganda na TV, num canal aberto, né? Até hoje, nós sentimos falta disso. E se eu não estiver enganado, não sei, eu estou com uma sensação que a eleição em Guarulhos, neste ano, está sendo pautada pelas pesquisas eleitorais. Qual a sua visão a respeito? Olha, Pedro, você tem razão, sim, em 96. Mas o que mudou o quadro político, o cenário político de 96, foi a nossa presença nas eleições. Mas inclusive na TV. Exatamente, que nós tivemos a oportunidade de estar na TV. Sim. Eu estava vereador ainda, né, na Câmara Municipal, e nós fomos para um grande desafio, né, que foi ser prefeito e ficar em terceiro lugar. Na realidade, com TV, sem TV, com chuva, com tempestade, quem mudou o resultado daquela eleição foi a participação do Carlos Roberto. E eu tenho clareza disso. Por quê? Porque o nosso discurso naquela época, ele foi firme na televisão e fora da televisão. Nós andamos Guarulhos inteirinho, nós fizemos uma grande campanha. Eu tinha companheiro, que nem, por exemplo, um alemão, e nós fazíamos uma dupla, que era uma dupla interessada na cidade, uma dupla que queria realmente o melhor para a nossa população. E lógico, né? Sem a televisão, você imagina. Eu sempre digo, Pedro, que se fizer uma pesquisa no nosso município com os candidatos de São Paulo, nós vamos ter o mesmo resultado que teve o Ibope e o Datafolha aqui na nossa cidade. Por quê? A mídia eleitoral que está entrando na nossa cidade é a mídia de São Paulo. Então, eles conhecem a Marta, eles conhecem o Russumano, a população de Guarulhos conhece isso, porque a mídia que está entrando é exatamente a propaganda deles. Eu vejo uma grande perca para Guarulhos não ter televisão, porque quem perde é a população. Nós temos poucas possibilidades, ou quase nenhuma possibilidade, de conversar com a população de Guarulhos, para mostrar as nossas ideias, para mostrar a nossa experiência. Então, eu acredito que se tivesse realmente a possibilidade de televisão, Pedro, e quando prefeito, eu vou lutar para ter isso na nossa cidade. Não vamos deixar a cidade no atraso que está. Atraso só interessa para o PT, porque só assim ele sobressai de tão incompetente que é esse partido e as pessoas que militam nesse partido. Nós temos que tirar essa incompetência da cidade e o prefeito precisa lutar por aquilo que é melhor para a sua cidade. E a questão das pesquisas? A questão das pesquisas, eu trabalho com pesquisa, né? Não é de hoje. Eu trabalho, mas com pesquisas qualitativas. Eu quero saber o que a população sente, eu quero saber como pulsa a população. Qual é o sentimento que a população está tendo em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao esporte.
Isso para mim é mais importante. Eu não sou um político que fico aí defendendo pesquisa, pagando pesquisa para dizer que eu estou na frente ou que eu vou ganhar as eleições. Isso para mim é quem não conhece Guarulhos. Quem não conhece Guarulhos fica manipulando pesquisa da forma que está. Pior, né? A pesquisa não chega na população. A pesquisa fica num corredor político de meia dúzia de pessoas que acham que aquilo vai resolver. Mas, Pedro Notaro, as pesquisas estão tão sem crédito, mas tão sem crédito, que é tão absurdo o que aparece, não dito por mim, pelo amor de Deus. O que eu escuto é que jamais imaginariam que tal candidato estivesse em tal lugar, tal candidato estivesse em tal lugar. Imagina, pesquisa não ganha eleição em lugar nenhum. Não ganha eleição. Quem pensa que ganha está iludido. O que ganha eleição é o comprometimento com a população. Como a gente tem dito, né? A eleição desse ano é sola, né? É andar, 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 e as redes sociais. São essas duas maiores ferramentas que nós temos. E eu, graças a Deus, eu levo uma vantagem enorme, porque eu disputei as duas últimas eleições. A população me conhece, a população sabe quem é o Carlos Roberto. Então, eu acho que a lei eleitoral desse ano fez com que beneficiasse, e nós vamos ver o resultado, lógico, para mim, e você sabe muito bem, que a pesquisa melhor é o resultado da boca de urna, da urna, nem da boca de urna, porque lembramos, por exemplo, em 2012, todas as pesquisas davam o PT no primeiro turno. Todas as pesquisas davam o Almeida no primeiro turno, não sei se vocês lembram disso. Era tendenciosa isso aí. E faziam propaganda realmente nesse sentido. Não, teve uma pesquisa que deu você na frente. Mas não foi a pesquisa do PT. Não. Não foi a pesquisa do PT. Foi da Folha Metropolitana. Isso, foi da Folha Metropolitana, exatamente. E foi a única informação que nos colocou no segundo turno, você lembra? Que veio uma informação mais segura. Porque veio até uma projeção de segundo turno, né? Isso mesmo. Eu até quero agradecer o Carlos, e está sendo muito objetivo, né, Reitor? O Neto estava reclamando que o pessoal não estava sendo objetivo, o Carlos hoje está sendo objetivo e respondendo as perguntas. Pediram para eu fazer uma pergunta para você, Carlos, com relação à creche. Tem muitas mães aí trabalhando e precisando trabalhar e não tem creche. O seu plano de governo contempla essa questão, que em Guarulhos está faltando muitas vagas em creche? Mais do que isso, né? Eu penso que creche é mais uma necessidade que Guarulhos tem, né? Guarulhos tem necessidade de atendimento na saúde, Guarulhos tem necessidade de rapidez nos exames, Guarulhos tem necessidade de investimento na educação, Guarulhos tem necessidade de esportes. Nós temos que recuperar todos os nossos ginásios, estão completamente abandonados na nossa cidade. É um caos que estamos aqui. E não poderia deixar de ser diferente a questão da creche. Só que o nosso projeto ele vai mais além. Nós não podemos fazer creche simplesmente para ser depósito de crianças. Não podemos ter essa irresponsabilidade. Nós temos que fazer creche para as mães que trabalham ou que vão trabalhar. Se não trabalhar, estudar. Vai ter uma profissão, vai ter uma infraestrutura para cuidar da mãe, para ela ter uma vida melhor. Não adianta só fazer creche para despejar as crianças lá dentro. Não é assim que funciona na sociedade. É lógico que precisamos ter uma atenção, porque a educação começa daí. Isso é uma responsabilidade do Estado. E eu não vou fugir dessa responsabilidade. Vamos fazer os números de creches necessários, não daquilo que está no passado. Pensar no presente e também no futuro. É essa a grande diferença de um administrador, de um gestor, para um político. O político pensa no aqui e no agora. O administrador pensa naquilo que está ruim agora e o que possa ser construído para ser melhor amanhã. Zanão? Bom, outro dia, conversando sobre... A gente vive esse mundo político 24 horas por dia, eleições, conversando com um amigo e ele estava falando ele estava querendo votar nulo e falando por que não votava em cada um dos candidatos. E no seu caso, ele contou uma historinha que a tia dele trabalhou por muitos anos na sua empresa, na CRW, que sempre foi muito bem, tinha orgulho de trabalhar lá, mas chegou um momento que ela foi demitida. E que não teria recebido os direitos quando ela saiu da empresa. E que você estaria quebrado e que você não era um mau patrão.
toda a história que ela tinha durante o tempo que ela trabalhou, quando deixou, e por isso ele tinha essa impressão, você ser um mau patrão, por isso não pagaria, porque você não pagou os direitos trabalhistas dela. Isso procede? Por que ocorreu? É excelente, essa não é nem uma pergunta, é uma colocação, não se me permite. Eu, como empresário, sou vítima também dessa política econômica perversa que o PT instalou no nosso país. Não foi a CRW que demitiu gente. O Brasil inteiro, nós estamos chegando perto a 12% de desempregados. A minha realidade é que eu tinha uma fábrica que tinha 15 mil metros quadrados, a fábrica teve que ser reduzida a 7 mil metros quadrados. Nós tínhamos 1.000 funcionários, 980, sempre perto de 1.000, já chegamos a 1.100. Hoje nós estamos com 350 funcionários. Então, essa perversidade da economia não maltrata só o empresário, não maltrata só o industrial, maltrata o trabalhador. O que eu fico muito contente é que o testemunho dela é que ela trabalhou muitos anos na CRW e recebeu todos os anos. A CRW tem 36 anos de fundação aqui em Guarulhos. Eu tenho uma história como empresário. O momento econômico fez com que a gente tivesse responsabilidades sem poder cumprir. Na realidade, o que faltou foi trabalho. O que falta é trabalho no nosso país. E eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Eu tenho certeza que eu vou me orgulhar de novo para dizer assim, ó, contratei mais 100, contratei mais 500. E eu não tenho dúvida, não devo nada a ninguém para Guarulhos e nunca vou dever. É uma questão momentânea do desligamento, e pode ser que a mãe desse rapaz, ele venha trabalhar, a tia desse rapaz, ela venha trabalhar na CRW. Porque uma coisa que eu tenho encontrado, Zanon, é a felicidade das pessoas por terem trabalhado na CRW. Aqueles que ficaram desempregados, você pode ter certeza que eles não trabalhariam bem na CRW em lugar nenhum. Porque, como eu digo, né, na sociedade tem gente boa e tem gente ruim, mas tem muito mais gente boa. Então, não tenho dúvida e peço, se você tiver contato com esse eleitor e ele conhecer a tia dele ainda, tiver contato com a tia, fala para ela ter um pouquinho de esperança que as coisas vão melhorar sim. A Dilma foi impeachmentada, o PT não está mais na direção desse país, não vai mais ter a roubalheira que teve. Portanto, eu penso que os empregos vão estar voltando, eu penso que a atividade econômica vai indo, e eu tenho esperança da fábrica ir para 15 mil metros quadrados de novo, que a gente tenha 1.000 funcionários de novo e gere realmente a oportunidade para cada um, porque um desempregado é pior do que simplesmente não receber salário. É o tempo, nós não regredimos o tempo, nós só avançamos o tempo. Então, as pessoas que estão desempregadas hoje, elas possivelmente vão ter cada vez mais dificuldade, até pela passagem do tempo. É isso que a história nos cobra, é isso que nós vamos cobrar da história. É importante a gente falar nesse sentido, porque nós tivemos algumas crises no Brasil. E as pessoas me perguntam, qual foi a pior crise que você já passou, Carlos Roberto? Né? Eu falo de uma forma muito simples, a pior crise é essa que eu estou, porque as outras nós já passamos. As outras nós passamos por ela. E essa daqui é pior. E não sou eu que digo, não. São todos os estudos, todos os números que nós temos aí. Tudo é vermelho. O PIB é negativo. A única coisa que é vermelha e não está no vermelho é o PT. O PT, sim, o PT está cheio de dinheiro. O PT roubou demais desse país e roubou demais do nosso município. A produção me passa aqui que o país perdeu 1,5 milhão de vagas formais em 2015, pior resultado desde 1985. Roberto, me permite? Era a sequência do Alemão. Não, só Alemão, só uma informação. Muitas pessoas estão nos perguntando sobre a pesquisa Ibope. Nós temos números oficiosos, nós não temos ainda a divulgação oficial. Opa! Tá certo? Então, não vou correr o risco de divulgar nenhum número. As pessoas estão passando aqui mensagens com números, já há divergência, então nós vamos esperar a divulgação oficial. Alemão, por favor. Carlos Roberto, eu vejo você falando que teve que fazer redução de pessoal e eu quero aqui fazer uma crítica a você. Você, na minha opinião, você escolheu mal os seus diretores que cuidam disso. Porque se você escolhesse o prefeito Sebastião Almeida, você resolveria seu problema, não precisa demitir ninguém. Porque nós estamos em crise há praticamente 2 anos e não houve
nenhuma medida de contenção em Guarulhos. O prefeito não demitiu ninguém, sabemos que caiu a arrecadação e não demitiu ninguém. E você é de um partido que faz oposição há 16 anos na Câmara. O vereador Geraldo Celestino se intitula o líder da oposição. E ele, logicamente, tem que mostrar, já que ele é oposição, mostrar os números. Você tem esses números? Dá para explicar esse milagre que o prefeito fez de parar toda a cidade e não demitir funcionários dos apadrinhados? Os camaradas, né? A turma dele ele não demitiu, pelo contrário, né? Ele admitiu ainda alguns. É lógico, o cobertor de pobre que a gente chama na prática, né? Você sabe, quando você cobre a cabeça, descobre os pés. Quando você cobre os pés, você descobre a cabeça. Cobertor curto, tá certo? E é o que a economia está nos exigindo. Saber costurar um pouquinho mais o cobertor para aumentar um pouco e diminuir o pobre. Diminuindo o pobre, você vai ter ali uma administração de recursos. Aqui no nosso município, por que a saúde está um caos? Por que a educação não é educação, é uma secretaria de construção e está aí os céus tudo parado? Por que não tem esporte na cidade? Por que não tem um ginásio compatível com a nossa cidade? Por que tem buraco nas ruas? Por que não tem asfalto? Por que não tem uma avenida nova? Por quê? Porque o dinheiro foi canalizado exatamente para pagar a companheirada, para pagar as pessoas. Não o funcionário público, inclusive, eu repito, Alemão, eu estava com os funcionários públicos, o maior medo que se tem hoje é que não vai ter o 13º e não vai ter o pagamento no começo do ano. Há uma preocupação muito grande por parte dos funcionários públicos. Lógico que não vai. A prefeitura está com 1,2 bilhão de fluxo de caixa negativo. Eu não acredito. Vai ter dificuldade, sim. E vão pôr culpa na crise, vão pôr culpa no momento econômico, vão pôr culpa em tudo. Mas a gente sabe que é culpa de competência, ou melhor, é culpa de incompetência. Então, Alemão, eu vejo que não existe milagre. Eu não vou ser prefeito da cidade sem fazer os ajustes necessários para nós passar essas dificuldades que estão passando. Não tem milagre, não tem varinha mágica. Essa relação é uma relação que só funciona quando ela é positiva. Quando a negativa não tem jeito. Veja só a política perversa do PT, que o discurso era para o pobre, o discurso era toda assistência. E o que aconteceu? Está aí o país empobrecido como um todo. Tá aí, olha o que aconteceu. Por quê? Porque é uma política perversa. Quem é que paga a conta? Tem alguém para pagar a conta, tem que ter entrada de recursos, não pode ter só saída. É o que eu digo, eles não têm capacidade de administrar recursos. Quero agradecer o Genaro Fiorillo, a Redilene e a Sônia Delfino nos acompanhando. Bom, já estamos nos 2 minutos finais. Quero agradecer o Pedro Notário por ter vindo aqui. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade. Ernesto Zanon, obrigado por você ter vindo. Fazer uma observação, a gente falou muito dessa lista aí, eu queria deixar claro, uma justiça com os vereadores, né? Porque na lista não tem só vereadores como padrinhos políticos, não. Tem muitas pessoas da sociedade como padrinhos políticos e, inclusive, candidatos a prefeito que tem lá seus indicados na lista. Então, não foi só vereadores que fizeram parte desse jogo. É importante informar isso. Obrigado, Sebastião Leão. Um abraço a todos, Roberto, Pedro Notário, Ernesto Zanon, a todos os telespectadores. Boa sorte ao Carlos Roberto. Carlos, muito obrigado por você ter vindo. 30 segundos, aí 1 minuto para você deixar suas considerações. Aqui, se tem alguém a agradecer, sou eu, gente. Nós estamos em Guarulhos com pessoas que têm o compromisso e o comprometimento com a nossa cidade. Obrigado pelas perguntas, obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer ao pessoal que está nos acompanhando, toda a equipe do Carlos Roberto e ao vice dele, José Winter. Pessoal, esse programa é reprisado na segunda-feira das 13h30 às 14h30. E eu vou pedir para você curtir a nossa página Tribuna Livre. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.
pessoal da prefeitura, no nosso governo, não vai ter um paletó da cadeira do lado que é membro do partido, que é um cabide de emprego. Não, porque isso é a maior desmotivação do funcionário público. A cidade de Guarulhos se encontra muito abandonada. Precisa ter uma revisão completa em todas as áreas, todos os segmentos. Não podemos ter capitanias hereditárias dentro do nosso município. Temos que romper com todos aqueles cargos fantasmas que existem aqui, contratos absurdos. O ano que vem, na vitória do projeto, é o primeiro passo, aquilo que é o dever de casa, né? É fechar as torneiras. Na cidade de Guarulhos, quando muitos bairros não tinham luz elétrica, nós lutávamos para ter luz para todos aqui, luz elétrica nos bairros. O projeto do Partido Socialismo e Liberdade é um projeto, inclusive, que está aberto a sugestões, é um projeto que está aberto a contribuições. Guarulhos está de joelho com essa administração que vem fazendo o guarulhense sofrer há 16 anos. Se prefeito for, começar administrando a prefeitura, valorizando o funcionário. O povo quer que os seus governantes e as pessoas que se apresentam para governar deem as mãos e resolvam os problemas da cidade. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854.